todos. Meu nome é Bruna, eu sou coordenadora de enfermagem da CardPed Brasil, Centro do Coração da Criança de São José do Rio Preto. E hoje eu vou apresentar a primeira parte da aula de cuidados de enfermagem em UTI cardiopediátrica. Então, essa apresentação faz parte do programa de educação continuada e permanente da equipe de enfermagem da CardPed Brasil. Como objetivos nessa aula, que é a primeira de duas aulas, a gente vai abordar a importância da capacitação e do empoderamento do profissional da enfermagem, alguns dos cuidados principais da equipe de enfermagem, tanto no pré quanto no pós-operatório de cardiopatias congênitas, em ambiente intensivo. A gente vai abordar também sobre a atuação da enfermagem na prevenção de intercorrências e quais são as principais preocupações que a enfermagem deve se atentar. Essas duas últimas vão ficar para a parte 2 da aula. Então, eu queria dar rapidamente um panorama da enfermagem no Brasil hoje, de acordo com o COFEM. Nós somos a principal força de trabalho, né, na linha de frente do cuidado. E em 2023, então, nós somos aí quase 3 milhões de profissionais da enfermagem, sendo que os que atuam em ambiente de UTI, 24,5% são enfermeiros e 59,3% técnicos de enfermagem. Os demais, então, 16,2% são auxiliares de enfermagem, que não atuam em UTI. A nossa equipe de enfermagem, ela vem crescendo demais, né, nos últimos anos. Hoje nós já temos um total de 140 profissionais para 23 leitos de UTI. Semana que vem, né, mês que vem, nós já vamos estar com 30 leitos de UTI. E em breve, ao invés de 14, serão 22 leitos de enfermaria. Então, a previsão é de aumentar ainda mais ainda esse ano. Dos 140 profissionais da nossa equipe, 44 são técnicos de enfermagem e 96 enfermeiros. Desses 96 enfermeiros, 7 estão na liderança da enfermagem, 20 são enfermeiros clínicos e 69 enfermeiros assistenciais. Nós também temos no nosso serviço uma enfermeira educacional que fica responsável pelo treinamento teórico e prático dos colaboradores da enfermagem e o acolhimento desses novos colaboradores da nossa equipe, que é um grande diferencial, uma grande novidade que veio agregar muito para a nossa equipe e a gente consegue ver uma melhoria nos nossos resultados também por conta disso. Nossas ações aqui na CardPed Brasil são guiadas pelos profissionais voluntários da Children's Heart Link, que são voluntários de hospitais renomados de primeiro mundo, e pelos nossos dados também, que são alocados em bancos de dados internacionais, como o IQIC, e o auxílio também e guia da Sociedade Americana de Cardiologia Intensiva Pediátrica, que é a PCICF. O que a nossa parceria tem enraizado muito em nosso serviço é a importância da valorização e do empoderamento do profissional da enfermagem, como um membro indispensável para a melhoria dos nossos resultados e atendimento à criança com cardiopatia congênita. A gente sabe que a equipe interdisciplinar, ela precisa ter voz e dar voz para a equipe de enfermagem que está na linha de frente e cuida do paciente 24 horas por dia. E esse profissional, ele tem que ter liberdade para que, claro, embasado em conhecimento, ele possa avaliar e comunicar as suas preocupações de forma proativa e sem receio. Para isso, a gente deve trabalhar essa abertura dos membros da equipe interdisciplinar e a gente precisa dar conhecimento para a equipe de enfermagem para que eles se sintam empoderados
e capazes de ter voz, né? Então, sempre que a gente se embasa com conhecimento, fica muito mais fácil a gente poder debater e colocar para fora as nossas preocupações relacionadas ao paciente. Esse é o nosso objetivo. E a gente só consegue, então, atingir essa valorização necessária por meio dessa capacitação e do conhecimento adquirido. Portanto, precisa ser dado grande importância ao treinamento desses colaboradores, para que eles possam exercer as atividades com bastante segurança. Em nosso serviço, nós acolhemos esses profissionais que muitas vezes, né, são recém-contratados, e a gente faz um acompanhamento das competências deles por estágios, né, de dificuldade, de cuidado, e assim a gente oferece um incentivo para participação nas atividades semanais que a gente faz aqui na Cardiped Brasil. Então, quanto mais eles participam, mais incentivo tem e, claro, mais valorizados e mais seguros eles se sentem na assistência. Nós também incentivamos a participação em cursos de pós-graduação. Então, os enfermeiros que trabalham conosco, eles sabem que nós valorizamos essa extensão do conhecimento, principalmente nas oportunidades de crescimento profissional. Então, por quê? Porque a gente sabe hoje, né, saiu um artigo há uns anos atrás, da Patrícia Rique, que fala sobre que quanto mais capacitado a equipe de enfermagem for, melhores serão os resultados. Nós criamos a primeira pós-graduação para enfermagem em cardiologia e cirurgia cardiovascular pediátrica do Brasil. Nós já estamos na terceira turma, com alunos de todo o Brasil, como vocês podem ver aqui nesse mapa, e isso é permitido porque o formato da pós é simultâneo, então eles podem fazer as aulas teóricas com possibilidade no formato remoto e os estágios no formato presencial. Já são 48 enfermeiros treinados e 39 em treinamento. A gente tem trabalhado muito durante todos esses anos, principalmente da parceria, né, americana, a comunicação efetiva entre os membros da equipe. Ela deve ser efetiva para que as informações sobre os pacientes sejam comumente entendidas e devidamente priorizadas. Então, para isso, a gente implantou o Huddle, que ele é feito em todos os inícios de turnos, em que o médico responsável ele passa em 2 a 5 minutos quais são os pacientes mais graves da UTI, quais são as admissões que nós teremos, as altas, quais pacientes deverão ser transportados para exames. E assim, toda a equipe consegue entender a programação da unidade como um todo e quais pacientes são mais graves. E de forma mais individualizada, nós temos feito a visita interdisciplinar à beira-leito, com toda a equipe e com a presença dos responsáveis. Nessa visita, é passado todas as intercorrências, programações, estabelecido o plano terapêutico para a criança, individualizado. E nesse momento também, diariamente, é uma oportunidade para que a enfermagem faça a desinvasão dos dispositivos invasivos, com retirada precoce desses dispositivos, conforme os nossos bundles implantados de prevenção de infecção, além de ser um momento para tirar as dúvidas relacionadas ao paciente e também expor quaisquer preocupações relacionadas ao paciente durante o plantão. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre alguns dos cuidados pré-operatórios. E é muito importante que a enfermagem atue para que façam esse acolhimento dos responsáveis no momento da admissão.
Eles vão também, nesse momento, passar as rotinas do serviço, da unidade. A gente passa também alguns termos específicos, como de imagem, de responsabilidade, termo de TCLE, né, o termo livre esclarecido de alguns procedimentos, de admissão na UTI ou na enfermaria, tá? Também são feitas orientações sobre jejum, caso esse paciente vá para algum exame ou algum procedimento ou procedimento cirúrgico. E também sobre, a gente já começa a abordar o que esperar no pós-operatório, como vai ser essa internação, como vai ser a chegada desse paciente na UTI e tudo mais. A gente já orienta os pais sobre o manual de orientações aos pais, que a gente chama de projeto PED. Esse é um projeto que foi criado por essa enfermeira Sandy Straveski em 2015, e ele foi nos viabilizado pela nossa parceria com a Children's Heart Link. Nós fizemos a tradução, adaptamos esse manual e ensinamos esse manual com todas as orientações a todos os nossos membros da equipe de enfermagem, para que os pais cada vez mais se sintam mais seguros para cuidar das crianças após a alta hospitalar, mas também saibam o que esperar durante a internação e no pós-operatório. Essas informações estão todas disponíveis para download no nosso portal www.cardpedbrasil.com.br, na abinha de orientações aos responsáveis. Bom, então a enfermagem precisa estar muito atenta na montagem do leito, seguindo o nosso checklist padronizado, que contém tudo que o paciente vai precisar ter disponível no momento da chegada na UTI. Então, informações sobre peso e idade adequada são muito importantes para a escolha de muitas coisas que o paciente vai precisar, como, por exemplo, o ambu, a máscara que melhor se encaixa na face do paciente, parâmetros ventilatórios e até mesmo dispositivos que são usados no intraoperatório e que vão ficar nesse paciente. Então, é muito importante que a enfermagem consiga fazer esse peso e a altura adequada, com muita precisão, porque dali várias coisas vão acontecer, vários procedimentos que vão impactar nos resultados finais. Então, por mais que pareça algo muito simples, é algo que precisa ser feito com muita atenção. É importante a gente ter o carrinho de parada no momento da chegada desse paciente à beira-leito e todos esses materiais e equipamentos necessários estejam disponíveis, facilitando o atendimento nas primeiras horas de chegada na UTI. Então, por isso, nós fizemos um checklist de montagem de leito, porque a gente sabe que, sendo, né, uma ação simples, ela tem grande impacto e são muitos itens, então o checklist vem sempre para ajudar a gente a não esquecer de nada, né? Então, esse checklist é muito importante na organização e no planejamento do cuidado desse paciente e prevenção de intercorrências, tá? Tudo que é feito para padronizar um cuidado visa prevenção de intercorrências e a gente precisa dar bastante importância nisso e tentar seguir para a melhoria dos nossos resultados. Ainda em pré-operatório, a enfermagem ela também deve ter uma comunicação efetiva com o centro cirúrgico para avisar sobre as condições clínicas do paciente, né? Então, enquanto jejum, presença de precaução de contato e condição clínica em geral. Então, antes desse paciente ir para o centro cirúrgico, é importante que a enfermagem faça esse link com o centro cirúrgico.
Como vocês viram no checklist de montagem de leito, nós também montamos a cama com todos os materiais que irão retornar com a criança do centro cirúrgico. Em nossa unidade, nós temos fácil acesso ao que está acontecendo na sala cirúrgica, porque a gente consegue ver o tórax do paciente ao vivo dentro da nossa UTI. Dessa forma, ao invés de ligar para o centro cirúrgico para saber se o paciente está chegando, a gente consegue ver o que está acontecendo, né, lá no centro cirúrgico, e com isso, a nossa enfermagem pode avisar os responsáveis no momento do fechamento do tórax, oferecer um acolhimento maior e, claro, se preparar para o momento da chegada desse paciente na unidade. Então, não fazer os 15, o descanso, né, nesse momento, para que possa se preparar melhor para a chegada desse paciente. Bom, agora, sobre os cuidados pós-operatórios, né? A gente tem que, mais uma vez, a enfermagem tem que ter muita atenção no momento da passagem do caso, que em nosso setor, o cirurgião, ele passa o caso antes da chegada do paciente. Então, vem um dos cirurgiões e ele escreve, ele anota, ele desenha nesse flip chart que vocês estão vendo aí na imagem. Ele desenha, então, como era o coração antes, como ficou após a correção. Ele passa todas as intercorrências que aconteceram no centro cirúrgico, quais são as metas para as próximas 24 horas, quais são os sinais vitais esperados para esse paciente. E isso é muito interessante, muito importante que a enfermagem entenda qual foi a correção realizada e quais vão ser as dificuldades previstas para que a gente possa atuar preventivamente, né, e de forma precisa, tá? Quando o paciente retorna do centro cirúrgico, é importante que a equipe interdisciplinar esteja à beira-leito, preparados para cada um fazer o que for necessário para estabilizar esse paciente. A criança, né, como vocês podem ver, ela vem com muitos dispositivos invasivos e a enfermagem fica responsável por gerenciar esses dispositivos, organizá-los da melhor forma possível no leito, com muito cuidado, evitando uma desconexão ou a retirada acidental de algum desses dispositivos. Então, nós somos como os guardiões daquela criança e daqueles dispositivos, tendo em vista a proteção desses dispositivos, a prevenção de infecção relacionada a eles, a organização e tudo mais. Então, o paciente ele é monitorizado completamente e facilita muito quando essa monitorização já é da UTI, porque não é necessário modificar os equipamentos, os eletrodos. Então, por isso, a gente manda com a cama, né, os nossos equipamentos, e quando o paciente retorna, ele retorna já com os nossos próprios equipamentos. E isso facilita demais, porque a gente não precisa transferir esses eletrodos, esses equipamentos da monitorização para um dos nossos equipamentos na UTI. O anestesista, ele deve aguardar a atenção de todos para passar o caso. A enfermagem, ela tem que estar atenta quanto às informações que vão ser passadas, certo? A enfermagem checa todas as bombas de infusão, todas as doses, se estão corretas, e os acessos, quais são as vias de administração, se está aberta todas as vias necessárias. Isso é feito uma dupla checagem com o anestesista no momento da chegada do paciente. Depois disso, deve ser feito também um exame físico minucioso para verificar a condição clínica basal desse paciente. Então, isso é muito importante, porque quando o paciente chega, é o momento que você faz aquela avaliação inicial.
e você vai se embasar nesse exame físico para saber se o paciente está melhorando, né, se adaptando, ou ele está piorando, né, tendo uma piora clínica. Essa é a nossa tabela padrão de concentração de drogas. Isso é muito importante porque, assim, todos os setores interligados à UTI, eles devem seguir as mesmas concentrações. Assim, como eu disse com os equipamentos, também não é necessário a troca dos medicamentos, né? Porque no centro cirúrgico tem um tipo de concentração, quando o paciente chega, troca todos esses medicamentos, porque a dose e a concentração é diferente. Não, é tudo padronizado. Então, isso facilita para a equipe e dá uma maior segurança, né, no cuidado do paciente. Agora, falando um pouco sobre prevenção de intercorrências, nós vamos falar sobre o bundle de prevenção de parada cardiorrespiratória, que existe para uma melhor atuação da enfermagem nos pacientes mais críticos e em risco de parada. O intuito desse protocolo é para que seja realizada uma visita diária nos pacientes com maior risco, sendo levado em consideração a condição clínica desse paciente e os scores de gravidade, que a gente usa aqui, o RACS-1, que é para os pacientes cirúrgicos, e o PRISM para os pacientes clínicos. Nessa visita, que é pontual apenas nos pacientes mais críticos, né, pontuados no Huddle, essa visita, a gente precisa ajustar os parâmetros de sinais vitais e os alarmes do monitor para que a equipe dê mais atenção, né, ao alarmar esse equipamento. Nessa visita também deve ser informado sobre a necessidade de sedação, caso o paciente, por exemplo, tenha uma hipertensão pulmonar. Vai avisar a equipe de enfermagem que, ao fazer os procedimentos ou uma manipulação um pouco mais dolorosa, né? Como, por exemplo, uma aspiração ou uma troca de curativo, para que seja feita uma sedação. E também medicamentos necessários para ficarem disponíveis à beira-leito em caso de uma parada cardiorrespiratória. Caso isso aconteça, né, caso a parada aconteça, a gente realiza depois da parada um debriefing. O que é isso? É uma reunião com os que atuaram, né, na parada, para entender melhor o que a gente poderia ter feito de outra forma ou de uma forma melhor para que os resultados fossem melhores ou para que a equipe pudesse ter se comunicado melhor ou até mesmo o que aconteceu que não foi previsto ou que saiu fora do planejamento. A prevenção de infecção é algo que a gente trabalha muito forte na nossa unidade com pacientes com cardiopatia congênita, porque a gente precisa investir muito nisso. A gente sabe que os nossos pacientes com cardiopatia congênita, eles estão mais propensos a ter uma infecção, por quê? 60% ou mais dos nossos pacientes são menores de 1 ano de idade. A gente sabe que a maioria das cirurgias mais críticas são feitas ainda nos primeiros dias de vida. Os bebês, né, eles não têm as vacinas, os mecanismos de defesa que são necessários. Então, eles estão mais propensos a ter essa infecção. Então, a gente tem que trabalhar muito forte e é um dos nossos maiores desafios. Por isso, a gente tem diversos bundles. O que são bundles? São os conjuntos de atividades que, quando realizados, os itens juntos e sempre, né, todos os itens feitos sempre da melhor forma, eles podem melhorar as taxas de infecção. Então,
Os principais bundles que a gente tem aqui são o de pneumonia associada à ventilação mecânica, PAV, o de infecção de corrente sanguínea, de infecção de trato urinário e infecção de sítio cirúrgico. A gente atua junto com membros da equipe interdisciplinar, todos juntos para fazer o melhor possível para esse paciente, todo mundo unido para que não haja infecção durante a internação. Essas ações, elas são sempre guiadas por meio de protocolos estabelecidos. Como eu disse, os checklists que nos facilitam muito a organização e a lembrar os profissionais dos passos mais importantes. E é muito importante que tenha uma auditoria clínica dessas nossas ações, para que a gente saiba se está mesmo sendo feito todos os itens necessários de forma correta, que só assim a gente vai ter os resultados esperados. E o que eu sempre falo não adianta o enfermeiro passar no leito, ou qualquer membro da equipe, passar no leito, ver algo que está errado, por exemplo, uma cabeceira que não está elevada, ver algo que está errado, ir lá e arrumar. Por que que isso não basta? Porque é preciso orientar, ensinar o porquê da importância de ajustar aquela não conformidade. Por que que eu estou elevando aquela cabeceira? Aquela cabeceira estava abaixada porque alguém não sabe da importância dela estar elevada. Todos nós somos enfermeiros educadores e todos nós somos profissionais responsáveis pela orientação e a melhoria dos resultados do nosso paciente. Os dados e os indicadores de qualidade coletados devem sempre estar à vista de todos. Isso é algo muito importante. Os dados devem ficar à vista dos profissionais para que eles saibam o que está ruim, o que precisa ser feito para melhorar e o que está dando certo. E claro, quando tudo estiver dando certo, não podemos esquecer de celebrar. Celebrar, ainda que os pequenos sucessos. Aqui, numa foto recente, uma celebração de um recorde batido de 100 dias sem pneumonia associada à ventilação mecânica. Um marco muito importante para a nossa equipe interdisciplinar e que é motivo de muito, muito orgulho para todos nós. Bom, essa foi a primeira parte da aula de cuidados de enfermagem em UTI cardiopediátrica e eu espero ver vocês em breve na nossa próxima aula. Obrigada!